Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula e vim aqui hoje para falar com vocês um pouquinho da relação diplomática que o Brasil tem com a Índia. É mais uma proposta de videoaula do programa Linhas do Conhecimento, que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Antes de iniciarmos nossa aula, é importante fazer a nossa higienização das mãos. Então, vamos lá. Eu faço aqui e vocês fazem em casa. Vocês podem lavar as mãos, passar álcool em gel, álcool líquido 70, né? O importante é estarmos nos cuidando neste momento que estamos passando. E, por favor, após a higienização das mãos, separem os materiais de vocês. Um caderno, folha sulfite, lápis, caneta, o que vocês tiverem de fácil acesso para vocês. O importante é que vocês tenham algum recurso para anotar as informações desta aula, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam se organizar. Então, vamos falar sobre este país que possui uma cultura única e fascinante. Ao aroma da comida vendida nas ruas, por exemplo, mistura-se o colorido exuberante das roupas e o barulho do trânsito caótico. A Índia, ou a República da Índia, é um país da Ásia Meridional. Tem uma história bem antiga. As primeiras civilizações urbanas se formaram nos arredores do vale do rio Hindu, que origina o nome do país, que, por sua vez, é derivado da palavra hindu, em persa antigo. Com mais de 5.000 anos de história, o país é banhado pelo Oceano Índico e a Índia possui um território que abrange uma área de 3 milhões de quilômetros quadrados. É o segundo país mais populoso do mundo, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, sendo superado somente pela China. É o 7º da economia mundial, mas é onde convive enormes desigualdades sociais. A capital da Índia se chama Nova Delhi. O país faz fronteira com o Paquistão, a oeste, China, Nepal e Butão, ao norte, e Bangladesh e Myanmar, a leste. Os países insulares, que são os países cujo território é composto por uma ilha ou um grupo de ilhas do Oceano Índico. Sri Lanka e Maldivas estão localizados bem próximo da Índia. A cordilheira do Himalaia se ergue no norte.
Ao sul das montanhas, há uma planície de aluvião formada pelos rios Indu, Ganges e Brahmaputra. Divide-se em 28 estados e 7 territórios federais. A Índia é marcado pela grandeza territorial e a diversidade cultural que existe nesse país. A verdade é que não existe uma só língua indiana. O hindi e o inglês são as mais faladas, mas existem outras 20 línguas reconhecidas oficialmente. Na Constituição do país, a Índia é muito diversa e o ambiente linguístico da Índia é incrivelmente complexo. O hindi é uma língua indo-ariana. Ela é falada por 70% dos indianos, principalmente no norte, centro e oeste da Índia, fortemente associado à religião hindu. Por falar em religião, a Índia é um país com grande diversidade religiosa, em razão de ser uma das civilizações mais antigas, fazendo com que os conceitos míticos, que são os mitos, e expressões de fé tenham mais força nesse país do que em outras regiões do mundo. As religiões indianas são hinduísmo, budismo, jainismo e sikhismo. As casas indianas costumam ter um santuário, onde os atos de adoração envolvem oferenda de incenso, flores e frutos aos deuses. Além de orações, os mantras, que são considerados sons poderosos e divinos, são praticados pelo povo indiano que tem o costume de fazer peregrinações. O hinduísmo é a religião mais conhecida entre a cultura ocidental, já que é a crença que apresenta o maior número de adeptos no país. O hinduísmo é considerado uma filosofia de ordem religiosa que engloba tradições culturais, valores e crenças obtidas através de diferentes povos, passando por constantes adaptações, até chegar ao que se conhece hoje. O hinduísmo ele foi dividido em fases para melhor apresentar a sua história. Na primeira fase, chamada de hinduísmo védico, cultuava-se deuses tribais, como Dyaus, que é o deus do céu, Deus supremo, que gerou outros deuses. E na segunda fase, a partir de adaptações de outras religiões, surgiu o hinduísmo bramânico, que cultuava a trindade, que é composta por Brahma, que é uma divindade da alma universal, Vishnu, divindade preservadora, e Shiva, que é uma divindade destruidora. São 3 divindades. E na terceira fase, percebe-se diferentes adaptações influenciadas por religiões, a partir do cristianismo, islamismo e outras. O hinduísmo híbrido surgiu, então, como agregação de diversas influências. Para os hindus, os costumes e crenças de caráter básico eram o seguinte: crença da reencarnação, respeito às coisas antigas e às tradições, crer nas divindades, respeitar o sistema de castas, que logo mais eu vou falar, e veneração de imagem dos deuses. O maior templo hindu do mundo está situado em Nova Delhi, capital da Índia. Foi inaugurado em 2005. A construção demorou apenas 5 anos. O complexo é enorme, super grande, e foi todo feito de mármore branco de Carrara e arenito rosa do Rajastão. Não foi utilizado aço nesta construção, e é uma das maiores atrações turísticas da Índia. Ele atrai 70% dos turistas que visitam a capital da Índia, Nova Delhi, e atrai mais de 5 milhões de visitantes por ano. No templo foram esculpidos 148 elefantes, 42 aves e outros animais em escala real.
além de 125 esculturas humanas e cenários decorativos com árvores e muitas outras coisas. Os elefantes, ele tem uma grande importância na cultura hindu e na história da Índia também. Vamos assistir agora um tour virtual que mostra a beleza e a grandeza deste templo. Vocês vão ver ele por dentro. É a coisa mais linda. E aí, gostaram? Vocês viram que beleza, que grandiosidade esse templo? Lindo, né? Eu achei muito bonito. Então, além dos livros sagrados e dos deuses, os praticantes da religião hindu têm como símbolos sagrados, eles aparecem em forma de mantra, objetos divinos e representações aplicadas ao corpo também. Darei alguns exemplos para vocês. O Om é um som sagrado e mantra supremo dos indianos. Ele simboliza o sopro que dá origem à vida. O Trisula, ele é apresentado sob a forma de um tridente. É um objeto que simboliza cada ponta da lança as funções da tríade em preservar, criar e destruir. Lembra dos deuses? Então, mandala, ela é frequentemente usada para fins de meditação. A mandala pode aparecer de diversas formas, sendo a mais conhecida no formato circular. O seu uso tem como objetivo a união dos hinduístas
com suas divindades, que acredita-se que residem em seu centro. E o Tilak, vocês me perdoem se eu estiver falando alguma pronúncia equivocada, é a marca na testa que simboliza que a pessoa acredita nos conceitos e doutrinas do hinduísmo. O Tilak é tido como o terceiro olho. Ele remete ao sentimento da pessoa em querer ser alguém melhor espiritualmente. Agora, vamos escutar uma história de um conto indiano. Ele será contado pela professora Alessandra, especialmente para a nossa aula. Ela fez com muito carinho. A Alessandra Barbosa, ela é doutoranda em educação, mestra em educação e ela possui graduação em letras, português, especialização em leituras de múltiplas linguagens, da comunicação e da arte. Ela é nossa professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Ensino de Curitiba e atualmente faz parte do Departamento de Ensino Fundamental da Gerência de Educação Integral. Ela vai nos contar a história, O Tapete Voador. Ele está dentro deste livro que vocês estão vendo na tela, Lá Vem História, da autora Heloísa Prieto. Vamos escutar? O folclore indiano está repleto de histórias interessantíssimas. E neste livro aqui, Lá Vem História, tem uma do folclore hindu que é particularmente encantadora. É a do tapete voador. Eu vou te apresentar essa história hoje. Certa vez, um príncipe encontrou um papagaio encantado, que disse que ele tinha uma missão, que era a de encontrar a princesa Maia. Este papagaio ordenou ao príncipe que largasse tudo e fosse atrás dessa sua missão. E foi o que o príncipe fez. Abandonou tudo que tinha e foi atrás da princesa Maia. E andou por dias seguidos, passou por uma floresta e no meio do caminho acabou encontrando 3 estranhas criaturas. Essas criaturas estavam ali tentando decidir o que fariam com uma herança que tinham recebido. Eram 3 grandes presentes e eles não sabiam qual presente deveria ficar com cada um deles. Eles tinham, então, ali com eles uma bolsa, uma varinha e um tapete. As criaturas disseram para o príncipe que o mestre não tinha dito qual objeto deveria ficar com cada um deles e eles não sabiam de que maneira fariam a divisão. O príncipe, muito esperto, perguntou para eles o que esses objetos representavam. Então, eles explicaram que daquela bolsa se poderia tirar o que quisesse, poderia pedir qualquer riqueza. O tapete poderia levá-lo ao lugar que ele desejasse, sendo necessário apenas pedir. E a varinha mágica era capaz de derrotar o pior dos inimigos. O príncipe, então, teve a ideia de dizer a essas criaturas que ele jogaria uma flecha para o alto e quem das criaturas pegasse primeiro a flecha poderia voltar e escolher o presente e assim estaria decidida a situação. As criaturas aceitaram de imediato e o príncipe lançou a flecha o mais longe possível. Assim que aquelas criaturas saíram correndo atrás da flecha, o príncipe recolheu os 3 presentes e se mandou dali. Então, ele disse ao tapete que o levasse até a princesa Maia. E o tapete imediatamente colocou diante do castelo dessa princesa. Nesse momento, ele decidiu que ia abrir a bolsa e pediu para que estivesse automaticamente vestido com os melhores trajes e muito bem ornamentado para causar boa impressão na princesa. Assim que a princesa
o avistou, ficou completamente apaixonada e já foi pedir para seu pai que o casamento fosse celebrado. E o pai da princesa ficou impressionado com as riquezas daquele jovem. Mas ele não gostou muito da audácia de ele ter chegado até o seu castelo assim de repente. E o desafiou. Disse que para o casamento ser aprovado de fato, ele precisaria derrotar um monstro que vivia nas proximidades e que causava terror em toda aquela população local. E o príncipe sabia exatamente o que fazer. Ele montou no tapete, pediu que ele o levasse até essa terrível criatura. Chegando lá, ele usou a sua varinha e o derrotou com muita facilidade. O tapete o levou novamente à presença da princesa Maia. E com a derrota daquele monstro, o rei ficou felicíssimo com o casamento de sua filha Maia com aquele príncipe. Sim, o casamento foi realizado com toda a pompa e circunstância. E dizem ainda que o príncipe nunca mais precisou usar qualquer um daqueles objetos mágicos. Tão feliz ele era no seu casamento com a princesa Maia. Espero que vocês tenham gostado e agradeço imensamente a professora Alessandra. Agora, irei mostrar a vocês uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o monumento mais famoso do país, Taj Mahal. Quem já ouviu falar? Acho que bastante gente, né? Então, ele é um mausoléu que fica em Agra, na Índia. Ele é classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. A obra foi feita em 1632 e 1653. Foram cerca de 20 mil homens construindo o Taj Mahal. Eles foram trazidos de várias cidades do Oriente para trabalhar no suntuoso monumento de mármore branco que o imperador Shah Jahan mandou construir em memória de sua esposa favorita, Arumandi Banu. Aqui chamava de a minha joia do palácio. Ela morreu após dar à luz ao 14º filho, tendo o Taj Mahal sendo construído sobre o seu túmulo, junto ao rio Yamuna. Assim, o Taj Mahal, ele também é conhecido como a maior prova de amor do mundo, contendo inscrições retiradas do Alcorão. Ele é incrustado com pedras semipreciosas, tais como o lápis lazuli, que é uma rocha bem linda de cor azul, entre outras rochas. A sua cúpula, ela é costurada com fios de ouro. O edifício é flanqueado por 2 mesquitas e cercado por 4 minaretes, que é uma torre de uma mesquita. Vamos assistir um tour virtual para vocês conhecerem este lindo monumento. Vocês vão ver a grandiosidade do Taj Mahal.
Vocês viram que bonito o Taj Mahal? Uma grandiosidade, né? Vamos falar agora sobre a bandeira da Índia. A bandeira é um símbolo oficial que representa um país diante do mundo todo. É a identidade do país. A bandeira nacional, adotada em 1947, ela é baseada na bandeira do Congresso Nacional Indiano. Ela é composta por 3 faixas, sendo a do topo de açafrão, que é um tom de amarelo dourado, semelhante à especiaria açafrão, profundo, branco no meio e verde embaixo. No centro existe uma roda azul marinho, com 24 raios. É conhecido como a Roca Chakra, que é a roda do Dharma. É o símbolo do hinduísmo. Ele representa o caráter dinâmico de uma mudança pacífica realizada de forma progressiva. Uma interpretação que é popularmente conhecida é que o açafrão, que é o amarelo, significa pureza, espiritualidade. O branco significa paz e verdade. E o verde é para fertilidade e prosperidade. E a roda significa justiça. As relações diplomáticas entre o Brasil e a Índia foram estabelecidas em 1948. Então, ela já existe há 73 anos. Logo após a independência indiana, a partir da década de 1990, quando ambos os países empreenderam reformas com vistas à maior abertura de suas economias. O relacionamento político e econômico, ele tornou-se mais intenso junto com os contatos políticos de autoridades de alto nível e aumentaram desde a década de 2000, estimulando a identificação de oportunidades de cooperação e motivando o estabelecimento de uma parceria estratégica em 2006. O Brasil e a Índia são países democráticos, de vasta extensão territorial e com grande população. O fortalecimento da cooperação em ciência, tecnologia e inovação com a Índia, que detém reconhecida experiência no setor. Ele se soma às iniciativas de cooperação em áreas como agricultura, defesa, energia, espaço exterior, meio ambiente e temas sociais. Dentre os investimentos indianos em nosso país, destacam-se aqueles no setor de transmissão de energia, defensivos agrícolas e fabricação de veículos pesados. E investimentos brasileiros na Índia destacam-se nos setores como motores elétricos, terminais bancários e componentes de veículos pesados. Vamos relembrar um pouquinho sobre embaixada e consulado. A professora Ana Paula já falou isso em outras aulas, mas sempre é bom nós sabermos o que é uma embaixada e o que é um consulado e que nos ajuda neste momento desta aula. O que é uma embaixada e o que é um consulado? Embaixada é o local que representa o posto máximo dentro de um país, dentro de outro, né? Por exemplo, é como se um pedacinho da Índia estivesse dentro do Brasil. Lida com as relações entre 2 estados. Cada país tem apenas uma embaixada em cada nação parceira. Como vocês estão vendo nas aulas, sempre as embaixadas ficam em Brasília, que é a capital do Brasil, né? Embaixada trata de assuntos como políticas externas, direitos humanos, economia e cultura. O consulado trata das relações entre o Estado e o povo, e podem ter vários dentro do mesmo país. Consulados prestam auxílios administrativos. Eles emitem documentos como passaporte, certidões de nascimentos, de casamentos, vistos para a entrada no país. Eles fazem atestado de óbitos, adoções e etc. Eles informam a nação de origem sobre a emissão desses documentos. O consulado também tem o dever de proteger seus cidadãos em caso de conflito. A Índia possui uma embaixada em Brasília.
O embaixador da República da Índia no Brasil se chama Surek Reddy. O diplomata sempre menciona em suas entrevistas que a parceria com o Brasil é uma fórmula de sucesso em diversas áreas, como ciência e tecnologia, farmacêutica e espacial. Os investimentos Brasil e Índia em 2019, eles foram de 7 bilhões. Na pandemia, Brasil e Índia cooperaram em repatriações e abastecimentos de medicamentos. O Brasil possui uma embaixada em Nova Delhi, que é a capital da Índia. O embaixador do Brasil em Nova Delhi é o André Aranha Correia, do Lago. Ele é brasileiro e ele concluiu o curso de Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Consulados. Só existem 2 consulados da Índia no Brasil. O Consulado Geral da Índia fica em São Paulo e o Consulado Honorário da Índia fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. Agora vamos falar sobre dinheiro. A moeda oficial da Índia é a rúpia indiana. Então, a rúpia indiana equivale a 7 centavos do nosso dinheiro. No Brasil, temos algumas influências indianas que estão associadas à música, cinema, culinária, espiritualidade, filosofia e religião. A começar pelas artes. A dança chama a atenção dos brasileiros porque suas vestimentas, maquiagens, são muito lindas, coloridas, né? E chama a nossa atenção. Na música clássica, instrumentos indianos, como sitar, que é da família do alaúde, e a tabla, que é um instrumento de percussão, foram incorporados nas nossas orquestras. E a culinária? A culinária brasileira absorveu grandes influências de pratos e especiarias indianos. Como vocês estão vendo na nossa mesa, nós temos uma infinita possibilidade de temperos indianos que nós brasileiros usamos também. Né? E a própria dieta vegetariana foi adotada por muitos brasileiros, através de costumes e princípios vindo da Índia, e incorporamos o uso desses temperos, como o uso da canela, gengibre, açafrão, cravo da Índia, curry, o cominho, né? Dando às refeições aromas diferenciados e sofisticados. Vocês têm que ver que cheiro bom que está aqui no estúdio. Restaurantes indianos também são comuns em grandes cidades do Brasil. Após a novela de grande sucesso Caminho das Índias, em 2009, a moda brasileira adotou inúmeras características indianas. Cada vez mais, o colorido e a suntuosidade estão presentes no país, assim como braceletes, sapatilhas, vestidos esvoaçantes, as túnicas bordadas, o sari, que a maioria das mulheres usa, é um lenço que não existe tamanho. Você não compra por tamanho, é tamanho único, porque você amarra na cintura e amarra no ombro. Esse é o sari. E também saias longas e soltas, lenços, sandálias rasteiras e tecidos com brilhos, cetim ou brocados. Outra prática adotada foram as tatuagens temporárias. Vocês conhecem? A rena, então, é feita com um corante extraído da planta de rena, que passou a fazer parte de rotinas estéticas entre as mulheres, em festivais de músicas, casamentos, nas praias e até no carnaval. A filosofia e a religião indiana também difundiram-se rapidamente no Brasil. São inúmeros os centros que fornecem aulas de yoga, exercício físico e mental, ideal para aquelas pessoas que buscam a paz interior e o equilíbrio. Ele é apresentado várias linhas, como Ashtanga e Hatha Yoga. A religião conquistou diversos adeptos brasileiros, sendo possível encontrar imagens do Buda e de divindades do hinduísmo, como Ganesha, Lakshmi e Shiva,
em lares por todo o Brasil. O país é uma república parlamentarista. O presidente atual se chama Ram Nath Kovind. Ele é o chefe do Estado e é eleito indiretamente para um mandato de 5 anos por um colégio eleitoral, constituído de membros eleitos das 2 câmaras do Parlamento e das Assembleias Legislativas de cada estado e território da Índia. O primeiro-ministro, Narendra Modi, ele é o chefe do governo. O legislativo é bicameral e o parlamento é constituído pelo Conselho dos Estados e pela Assembleia do Povo. As principais indústrias são a têxtil, maquinaria, produtos químicos, aço, transportes, cimento, mineração e software. Apesar de seu notável crescimento econômico nas últimas décadas, a Índia contém a maior concentração de pessoas pobres do mundo e tem uma alta taxa de subnutrição em crianças menores de 3 anos. A divisão da sociedade em castas ela é determinada a partir da hereditariedade. As castas que definem de acordo com a posição social que determinadas famílias hindus ocupam, fator que estabelece um tipo de hierarquia social marcada por privilégios e deveres. Antigamente, existiam somente 4 tipos de castas na Índia. Os brahmanes, que é composta por sacerdotes, os kshatriyas, que é formada por militares, os vaishyas, que é constituída por fazendeiros e comerciantes, e a mais baixas, que são os sutras, que são pessoas que deveriam servir às castas superiores. Atualmente, existe cerca de 3.000 castas distintas na Índia. A proliferação do número de castas se deve principalmente pelo crescimento populacional e também pelo dinamismo e diversidade das atividades produtivas, promovidas pelo crescimento econômico que o país vem passando nos últimos anos. E esse sistema tem como principal característica a segregação social, determinando a função das pessoas dentro da sociedade indiana. Vamos falar um pouquinho do clima da Índia. O clima da Índia ele é regido por monções. Eles são ventos que mudam de direção a cada estação. A maior parte do país tem 3 estações. A primavera é quente e seca, o verão é quente e chuvoso e o inverno é frio e seco, parecido com o nosso aqui do Brasil, né? E lá existem também muitos festivais. Eles são celebrados anualmente em várias partes do país. O Diwali é provavelmente o maior dos festivais hindus. Ele é uma celebração de Ano Novo, ele dura 5 dias, entre o final de outubro e o começo de novembro. E as comemorações incluem troca de presentes, refeições festivas, confraternização com amigos, lanternas coloridas e fogos de artifício. O nosso Ano Novo aqui dura 1 dia, lá dura 5 dias. E eu vou falar agora de um festival que acho que muitos de vocês já viram. Já existe aqui no Brasil e já foi feito aqui em Curitiba uma vez, um bem grande na Pedreira Paulo Leminski. É o Holi. Ele é um festival de primavera celebrado principalmente no norte da Índia. As pessoas atiram água e pó coloridos uma nas outras e os papéis tradicionais são invertidos. É o maior festival de cores no mundo. E vamos acabar nossa aula falando deste grande nome para o mundo, o líder e pacifista indiano Mahatma Gandhi. Ele nasceu em 1869, faleceu em 1948, com 79 anos de idade. Ele está no imaginário das pessoas como uma espécie de semideus ou profeta da paz. Um dos maiores nomes indianos de toda a história. O homem que lutou pela independência do país teve uma trajetória de vida interessante, cheia de fatos interessantes. A família dele fazia parte das castas dos comerciantes. Aos 13 anos, ele teve um casamento arranjado com Kasturmi Gandhi. Ele estudou direito em Londres e, após formado, foi trabalhar na África do Sul. Lá, despertou uma maior consciência social contra o racismo e violência, criando uma organização social e política para defender os direitos dos indianos na África do Sul.
Ele tornou-se um grande líder popular, político e espiritual. No dia 30 de janeiro de 1948, o ativista sofreu um ataque em Nova Delhi e foi fatalmente atingido pelos disparos de Nathuram Godse, que é um hindu radical que responsabilizava Gandhi pela separação entre Índia e Paquistão. O corpo de Mahatma Gandhi foi cremado e suas cinzas foram lançadas no rio Ganges, que vocês veem muito na televisão o pessoal se banhando neste rio. E ele é um local considerado sagrado pelos hindus. E eu deixo aqui como sugestão da aula de hoje um livro para vocês procurarem mais sobre a Índia, se vocês tiverem interesse, porque a Índia é um país diverso, gigantesco, uma cultura, uma diversidade enorme. Então, vocês podem procurar nos Faróis do Saber, perto da casa de vocês, na Biblioteca Pública do Paraná, este livro que se chama A História da Índia. Ela é uma unidade na diversidade. E, já que estamos falando sobre Índia, vamos finalizar nossa aula fazendo um pouquinho de meditação, de relaxamento. Vamos entrar no clima desta aula. Vamos inspirar, puxar o ar, expirar, soltar o ar, para a gente ir finalizando nossa aula, na paz deste país único, que nos traga tranquilidade neste momento que estamos vivendo. Inspira bem forte. Solta o ar. Vocês podem estar sentados numa posição que agrade vocês. Deitado. Tenta se concentrar. Tenta relaxar. Esquecer todos os problemas. Só lembrar de coisas boas. Inspira. Respira. Puxa o ar bem forte. Conta 5 segundos e solta. Muito obrigada. Essa aula foi feita com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.